Caros fiéis, o evangelho deste domingo de hoje é tirado do evangelho segundo São Mateus, capítulo 22. Naquele tempo chegaram-se a Jesus os fariseus, e um deles, que era doutor da lei, perguntou-lhe para o tentar: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Disse-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o máximo e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a este: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. E estando juntos os fariseus, interrogou-os Jesus, dizendo: Que vos parece de Cristo? De quem ele é filho? Responderam-lhe: de Davi. Jesus lhes disse: Como, pois, em espírito Davi o chama Senhor, dizendo: O Senhor disse a meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos todos como escabelo de teus pés. Se, pois, Davi o chama Senhor, como é ele o seu filho? E ninguém pôde responder-lhe uma só palavra. E desde aquele dia ninguém ousou mais fazer-lhe perguntas. Podem sentar-se. Nós estamos hoje no 17º domingo depois de Pentecostes, terceiro domingo de setembro. Se faz a memória de Nossa Senhora das Dores nas missas lidas e também no ofício divino. Amanhã, dia 16 de setembro, é dia de São Cornélio e São Cipriano, São Cornélio, Papa, e São Cipriano, Bispo, mártires. Com memórias dos santos Eufêmio, Lúcio e Geminiano, mártires. Lúcia. Dia 17, terça-feira, é ferial, mas com memória da impressão dos estigmas de São Francisco de Assis no Monte Alverne. Quarta-feira é a quarta-feira das têmporas. Se faz a memória de São José de Cupertino, confessor. Dia 19, quinta-feira, é a festa dos santos Januário e seus companheiros mártires, festa de terceira classe, também aniversário da aparição de Nossa Senhora de La Salette. Sexta-feira é a sexta-feira das têmporas, com memória de Santo Eustáquio e companheiros mártires. Sábado é o sábado das têmporas, mas se comemora a festa de São Mateus, apóstolo e evangelista. O próximo domingo será o 18º domingo depois de Pentecostes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros fiéis, tanto o Evangelho como a Epístola estão bem relacionados. Queria chamar a atenção primeiro da Epístola deste domingo de hoje. São Paulo escreve da prisão, ele estava preso, e escreve aos católicos da cidade de Éfeso, onde depois Nossa Senhora viveu algum tempo amparada justamente com o apóstolo São João Evangelista, a quem Nosso Senhor entregou Nossa Senhora aos cuidados do apóstolo São João, e viveram lá um tempo em Éfeso. Então, nessa cidade havia já uma pequena cristandade, um grupo pequeno, no meio em geral, como existia uma sociedade corrompida, sociedade pagã. E São Paulo preso, parecia as coisas numa situação muito difícil. Mas ele escreve dizendo que eu, que me acho preso por amor do Senhor, vos rogo que andeis como é digno da vossa vocação a que fostes chamados. São Paulo se fixa particularmente nessa epístola na unidade dos cristãos, na unidade daqueles que devem corresponder à vocação, quer dizer, aqueles que são chamados, e esse chamamento aí não é o chamamento de religioso, é o chamamento geral que todo cristão é chamado, todo católico é chamado a crer e viver conforme a sua fé. Então ele diz: vos rogo que andeis como é digno da vocação a que fostes chamados, em toda a humildade e mansidão,
com paciência, suportando-vos uns aos outros na caridade e procurando guardar a união do Espírito no vínculo da paz. Um só corpo e um só Espírito sois vós, como também sois chamados a uma esperança por vossa vocação. Um Senhor, uma fé, um batismo, um Deus e Pai de todos, que está acima de todos e age em tudo e em todos nós. Seja Ele bendito pelos séculos dos séculos. Amém. Então, São Paulo insiste nesse ponto. No começo de tudo, a vocação. Todos chamados para o céu, para a salvação. E quem chama é Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E para cumprir esta vocação a que nós fomos chamados, devemos justamente ser fiéis a esta vocação. Nós somos chamados à fé de nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor quer que nós correspondamos a ela, e essa correspondência não é só a aceitação de boca, como se diz, mas essa aceitação ela se realiza justamente em nossas vidas. E essa aceitação leva justamente à união daqueles que creem. Então, no começo de tudo, está Deus que nos chama e nós que devemos corresponder como? Primeiro, com a fé. A fé é o começo de tudo. Sem fé não se pode agradar a nosso Senhor. Então, essa chamada à unidade dos cristãos, à unidade dos católicos, não tem nada a ver com o ecumenismo de hoje. Porque o ecumenismo de hoje, justamente, ele descarta, ele ignora a fé, que é justamente o começo de tudo. E, descartando a fé, ele perverte completamente a finalidade da união. A união, justamente, é entre aqueles que têm a mesma fé. Dito isto, tendo a mesma fé, nós devemos realmente trabalhar para a unidade. E qual é o pensamento que deve nos animar a isto? A ter essa unidade de caridade, a este suportar uns aos outros, como diz aqui na epístola. O pensamento que deve nos estimular a isso é que, como diz São Paulo, nós devemos guardar a união do Espírito no vínculo da paz. E ele diz que nós somos um só corpo e um só Espírito. O que quer ele dizer com isso? Trata-se aqui do chamado corpo místico. Não é, evidentemente, o corpo físico. Cada um tem um corpo e uma alma. Mesmo que estejamos, nós devemos estar unidos, mas evidentemente não há confusão nesse ponto. Cada um tem a sua própria personalidade. Mas por que então ele diz um corpo? Ele diz um corpo e um só Espírito. Justamente porque nosso Senhor se encarnou para nos salvar. Ele, se encarnando para nos salvar, ele tomou corpo humano, tomou a natureza humana, assumiu essa natureza. Antes da encarnação, a segunda pessoa da Santíssima Trindade não tinha corpo. Mas ele assumiu isso, justamente para pagar em si mesmo pelos nossos pecados. E como ele assumiu, então, a humanidade está unida. A humanidade daqueles que justamente foram remidos por nosso Senhor e aceitaram esta redenção, creram na sua palavra, receberam por essa profissão de fé a graça de Deus. Estes que aceitam se tornam justamente unidos a nosso Senhor, formando assim um corpo cuja cabeça é nosso Senhor Jesus Cristo. E nós somos os membros. Então vejam bem, a Igreja Católica não é somente uma sociedade, ela é também uma sociedade, mas ela não é somente isso. Numa sociedade, as pessoas têm um objetivo, eles estabelecem uma regra para chegar a esse objetivo e eles vão se ajudar entre eles para chegar a esse objetivo. Mas há uma autonomia
e uma independência muito maior entre os membros dessa sociedade. Mas no caso da igreja, deve-se ir além disso. Não se deve ficar só no aspecto da sociedade, que é uma sociedade, claro, e tem uma hierarquia, e tem tudo isso, e tem que ter. Mas se deve ir além disso. Se deve olhar justamente para este fato, este ensinamento de São Paulo, de que a igreja é um corpo. Ela é também um corpo. Então, o que é que ocorre num corpo? O corpo tem diversos membros, partes aqui, partes ali, mas todos, nenhuma parte olha para si próprio, digamos assim. Um braço, ele não olha para si próprio para reivindicar os seus direitos. Se os seus direitos foram muito prejudicados, ele está trabalhando muito com os braços, então ele vai começar a ficar irritado com isso? Não. Ele trabalha simplesmente. A cabeça também trabalha. Os pés, etc. Tudo isso concorre para a unidade, para o fortalecimento, para a preservação do corpo. Então, no caso do corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo, não se nega a existência das personalidades individuais de cada um, é verdade, porém, como o Espírito que vivifica, que é o Espírito Santo, a alma do corpo místico, vivifica a todos, então há ele estimula em nós, nós devemos corresponder, essa caridade. Essa caridade que faz que nós renunciemos a nós mesmos e suportemos justamente essas dificuldades, como diz aqui São Paulo, suportando-vos uns aos outros na caridade e procurando guardar a união do Espírito no vínculo da paz. Se nós procuramos a união no Espírito, então o vínculo da paz se estabelece, por assim dizer, naturalmente, já que a paz é a tranquilidade na ordem. E com isso nós entramos no tema, que está relacionado, no tema do Evangelho, quando nosso Senhor é procurado pelos fariseus, que diz São Mateus, diz que um que era doutor da lei, perguntou-lhe para o tentar. O mesmo episódio é narrado em São Lucas, e São Lucas fala de uma maneira mais benévola com relação a este doutor da lei. A impressão que dá é que os fariseus queriam realmente tentar nosso Senhor, mas se serviram de um que devia ser uma pessoa mais benévola com relação, que tinha realmente uma admiração por nosso Senhor, mas se serviram dele como instrumento para lá, faça uma pergunta aí para a gente ver se ele responde direito. Essa pergunta hoje parece tão fácil para nós, pelo menos deve ser fácil para nós, que aprendemos o catecismo, mas naquela época ela não era tão fácil assim não. Por quê? Porque os fariseus justamente, eles tinham a arte de complicar. Eles tinham realmente outros talentos. Em particular, a falsidade era muito forte neles. Mas eles tinham um talento especial para complicar as coisas. Naquela época, os que estudaram isso dizem que os fariseus tinham 613 preceitos da lei. E entre esses 613, 248 eram positivos, 365 eram negativos. Os 248 era o número dos ossos do corpo humano. E os 365, dias do ano. Além disso, havia preceitos graves, que só tinham um jeito, a morte, a punição. E outros que eram leves, que podiam ser resgatados pela penitência. E havia os preceitos grandes e preceitos pequenos. Havia toda uma complicação, vocês podem imaginar, com tantos preceitos, que justamente animava, alimentava discussões intermináveis entre os fariseus. Então os fariseus deviam estar, eles mesmos, confusos com tanta coisa, tanta carga, tanta casuística, quer dizer, tanto caso para resolver, e chegaram para Nosso Senhor e fizeram essa pergunta. E Nosso Senhor realmente resume tudo da maneira mais clara possível, com a sabedoria divina que ele tinha, e nós hoje sabemos disso porque ele nos ensinou.
qual é o máximo e primeiro mandamento? Nosso Senhor responde: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Isso era inclusive todo o judeu dizia isso 2 vezes por dia. Era chamada Shema. Ele dizia isso 2 vezes por dia, que é tirado de um trecho do Antigo Testamento. E o segundo é semelhante a este: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Quer dizer, Nosso Senhor enfecha tudo, resume toda a lei e os profetas nesses 2 preceitos. Amarás o Senhor Deus, de todo o teu coração, com todas as suas forças, e ao teu próximo como a ti mesmo. Nós não podemos amar ao próximo como Deus ama, é impossível. Então, que pelo menos amemos ao próximo como a nós mesmos. Já será realmente uma caridade extraordinária, já que todo mundo sabe como nós nos amamos a nós mesmos. Todo mundo sabe como é grande o nosso egoísmo. A tendência a nos pôr no centro, a colocar tudo em torno de nós. E daí a tendência para querer tudo para si, a tendência para julgar os outros, já que julga de acordo com o seu próprio critério, e a tendência para aumentar qualquer ofensa que nos é feita. Então, qualquer ofensa que nos é feita, às vezes a gente fez até mais, mas se alguma coisa foi feita a nós, então tudo vai abaixo. E podem observar, sobretudo entre as crianças, porque justamente os efeitos do pecado original estão ali entre as crianças, uma criança que gosta de fazer pouco dos outros. Porque tem uns que são realmente bem dotados para isso, eles fazem pouco, muito dos outros. Mas se alguém fizer pouco deles, pôr um apelido, qualquer coisa, eles se irritam muito mais do que os outros. Justamente ele se volta para os defeitos dos outros e a consequência necessária é se esquecer dos seus próprios defeitos. Justamente, São Paulo tem uma passagem em outra epístola, dessa vez ele escreve a São Timóteo, onde ele explica justamente essa eminência, essa superioridade da caridade. Nesse trecho ele diz: o fim do Evangelho é a caridade. É a caridade de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. E assim, nesse trecho, comenta São Tomás que todas as virtudes se ordenam à caridade. Por quê? Se ordenam a purificar a caridade, ou justamente o coração puro, se ordenam a proceder com o coração puro e também as relações com Deus, que exigem justamente uma fé reta e sincera. Então, todas as virtudes, elas se ordenam de maneira a favorecer e fazer crescer e preservar a caridade. Portanto, aquele que tem a caridade, de certo modo, tem todas as virtudes. É por isso que Nosso Senhor resume toda a lei e os profetas nesse preceito da caridade. A caridade para com Deus e a caridade para com o próximo. As duas coisas unidas de maneira inseparável. Isso é importante porque alguém pode se fixar na caridade de Deus, ao amor em relação a Deus, amor a Deus, e esquecer do amor ao próximo, ou pelo menos não dar muita importância a isso, já que Deus é maior do que as pessoas, do que os homens, né? Então vou me dedicar a amar a Deus, o que em si mesmo não está errado. Mas na prática, o amor de Deus se mostra pelo amor ao próximo, ou seja, suportar as dificuldades, etc, etc. Na prática é assim. E justamente é o critério para você verificar esse amor a Deus. Porque se o amor a Deus se desliga do amor ao próximo, ele não é mais amor a Deus, ele se torna uma espécie de egoísmo. Deus passa a girar em torno do egoísmo da pessoa. Então é importantíssimo, o Nosso Senhor não esquece isso, acrescenta e diz inclusive que é semelhante
ao outro que ele disse. Ou, no caso, o amor a Deus. Pensamos então neste domingo, ouvindo esse ensinamento do apóstolo São Paulo, também de nosso Senhor Jesus Cristo, esses ensinamentos que estão tão unidos para que justamente realizar esse vínculo de união, porque como se diz aí no mundo, e é realmente a verdade, a união faz a força. E nós precisamos ter força justamente a resistir aos nossos inimigos, e esse vínculo deve ser não só prático, mas deve ser também de oração. Assim, por exemplo, nós temos agora a continuação dessa perseguição aos católicos pelo mundo inteiro, e agora particularmente na Síria há uma perseguição muito grande, muitos morrem e muita gente não se dá conta disso. E há uma mortandade muito grande de cristãos afora nesse mundo, e nós devemos ter já que não podemos fazer grande coisa, pelo menos podemos fazer o principal, que é rezar por eles, estar unidos a eles, a fim de que nosso Senhor justamente abençoe nossa vida espiritual e também o nosso apostolado. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.